Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Fernando Brito. Hoje a gente vai estar dando início a uma nova série aqui no meu canal, tá bom? Uma série que eu tô chamando de WP Fio Revelado, tá? Nada mais é do que uma resolução do Walter Pfil, tá pessoal, de estruturas de aço. Eu pretendo fazer também essa série com estruturas de madeira, tá bom? Também do Walter Pfil. E qual é o objetivo? É a gente pegar os exercícios resolvidos a princípio, tá? Do Walter Pfil e dar uma trabalhada assim bem profunda neles, tá bom, pessoal? Que para quem já tem experiência com o Walter Pfil sabe que ele não é superficial, né? Não seria essa a melhor palavra, mas ele trata tudo de uma maneira bem sucinta, né? Bem imediata na resolução dos exercícios. Durante o texto do livro ele é bem abrangente, tá? Mas na resolução ele tenta ser bem direto e isso é compreensível, né, pessoal? A gente tem um livro aqui, né, de mais de 350 páginas. Se ele fosse ir nos detalhes tintim por tintim, esse livro aqui ia dar 1000 páginas tranquilamente. Tá bom, pessoal? Então ele precisava mesmo ser bem direto nos exercícios, né, resolvidos. E acontece que alguns alunos ficam em dúvida, tá? Não conseguem compreender alguns passos, tá bom? Então eu resolvi fazer essa série WP Fio Revelado, tá bom? E aí juntos a gente vai, tintim por tintim, né, entrar no detalhamento de cada questão que a gente for trabalhando, tá? Então já preparei para hoje a primeira questão, né? No caso aqui eu fui pro capítulo 3 já direto, tá, pessoal? O capítulo 1 é a introdução, o capítulo 2 ele vai falar sobre peças tracionadas, tá? E aí ele vai resolver algumas questões pelo método dos estados limites, o que não é interessante pra gente, tá? Ele também faz ele faz algumas questões pelo método das tensões admissíveis, o que não é interessante pra gente. E aí ele entra, né, no método dos estados limites, que isso vai ser o nosso foco, né, que é o método adotado na NBR 8800, tá bom? Então, a gente foi direto pro capítulo 3. Se vocês acharem interessante a gente trabalhar também o capítulo 1 e o capítulo 2, deixem nos comentários, tá bom? Essa é uma série para quem já estuda, né, estruturas de aço ou na faculdade, né, ou por pesquisa, né? Então, própria, quero dizer pesquisa própria, né, estudo em casa. Então, já vai ser uma série já para quem tem algum conhecimento em estruturas de aço, né, e só quer se aprofundar e aprender mais, tá bom? Se quiserem também que eu faça alguns vídeos introdutórios, fique à vontade, deixem aí nos comentários, tá bom? Que a gente pode fazer um outro vídeo depois, fora dessa série, né? Com outro objetivo. Essa série aqui, realmente, como eu falei, é pegar o Walter Pfil e tintim por tintim, né? Detalhar ao máximo, revelar, né? Algumas coisas aqui que a princípio parece que não são tão imediatas, tá bom? Então, pessoal, eu peço que vocês já se inscrevam no canal, tá? Deixem o like aí, curtam. No meu canal, pessoal, eu tô tendo... Tem vídeos que tem quase 3.000 visualizações. É um canal pequeno, né? Tem 100 inscritos. Eu pretendo me dedicar mais a esse canal aqui. E vamos ver se ele cresce, né? Vou me esforçar por isso. Então, peço a ajuda de vocês também. Compartilhem, tá? E curtam, tá bom, pessoal? E eu observo que tem vídeo com 3.000 curtidas, mas eu tenho só 100 inscritos, né? Então a gente percebe aí que pouca gente mesmo se inscreve, a maioria só assiste o vídeo, nem curte. Então deixa o like aí, pessoal, se inscreve, tá? Dá essa força aí, porque a cada novo inscrito isso me motiva a tá trabalhando, tá? Me motiva a tá investindo meu tempo, né? E a dedicação aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, como eu falei, o primeiro exercício que eu escolhi pra gente, né? O primeiro problema proposto foi esse 3.5.1, tá, pessoal? Eu não vou deixar referência bibliográfica no final do vídeo, tá? Não faz sentido. Tudo que eu vou falar nesse vídeo eu tô tirando do Walter Pfil, tá? Então já fiz a citação, tá ok? Só o que eu vou acrescentar durante a resolução, tá? As resoluções dos próximos também vai ser o número da página de cada informação que eu colocar na tela para vocês, tá bom? Então vamos começar. Duas chapas de 204 mm por 12,7 mm, tá? Que a espessura dela é meia polegada, em aço ASTM A36,
tá? São emendadas com chapas laterais. Então você vai, ele está mostrando aqui a emenda, tá bom? Com chapas laterais de 9,5 milímetros, tá? A espessura dela 9,5 e parafusos comuns a 307 de 22 milímetros. Então, pessoal, aqui ele apresentou a vista em planta, tá? Superior, tá ok? E uma vista lateral, tá ok? Aí o seguinte, eu acho que é interessante, né? Nesse momento a gente dá vida, né? Dá vida a esse desenho aqui, mostrando ele em 3D, tá bom? Então eu desenhei aqui pra gente no SketchUp, tá ok? Tem aqui a vista lateral, a vista em planta. Então vamos dar uma olhada aqui no SketchUp como é que ficaria isso. Deixa eu abrir aqui, ok? Apareceu pra vocês, tá aí. Então, pessoal, esse primeiro desenho aqui, ó, tá bom? Então tá aqui, é a ligação de duas chapas, tá, pessoal? Aqui, ó, em azul, tá bom? Elas são ligadas por chapas laterais. Aqui em vermelho, tá? Eu tô mostrando com o mouse pra vocês, tá ok? Então elas são ligadas por essas duas chapas aqui em vermelho. Aí a gente tem pelas informações do livro que essa chapa do meio, as chapas do meio, elas têm uma espessura de 12,7 milímetros, e quanto às chapas laterais que estão fazendo a ligação, elas têm espessura de 9,5 milímetros, tá bom? Então, essa ligação aqui, pessoal, ela está sofrendo tração, tá? Então, representei aqui as forças, ó, tracionando de ambos os lados, tá bom? Ação e reação, beleza? Então, vamos lá, vamos voltar lá pro livro para começar a resolver, tá ok? Certo, então, vamos lá, deixa eu passar aqui. As chapas estão sujeitas a forças, né, oriunda de carga permanente primeiro, tá? 200 kN, perdão. Então a primeira NG, tá? Esse G é referente à carga permanente. E a outra carga agora NQ, tá? Oriunda de carga variável de valor 100 kN, tá bom? Essa variável de uso da estrutura, tá? Decorrente do uso da estrutura. Verificar a segurança da emenda no estado limite último em combinação normal de ações. Então, pessoal, ele quer que a gente verifique o estado limite, tá? Como eu falei para vocês, esse não é um vídeo introdutório, tá bom? Não é um vídeo onde a gente vai estar explicando o que seria um método dos estados limites, um método das tensões admissíveis, tá? Isso pode até ficar para outro vídeo, se vocês preferirem, se vocês quiserem, né? Podem deixar aí nos comentários. Então, basicamente a gente já vai partir do pressuposto que você já sabe o que é isso, né? O método dos estados limites é aquele que vai se basear na verificação da estabilidade da estrutura, né? E também na verificação do estado limite de serviço, né? Que é aquele que vai garantir a não existência de grandes deformações e grandes vibrações na estrutura, tá bom? E aí ele pede que seja verificada em combinação normal de ações, tá? E aí eu preparei um slide aqui, pessoal, mostrando para vocês, né? A princípio, o que seria essa combinação normal de ações, tá? Deixa eu abrir aqui pra gente, tá aqui. Beleza. Então, pessoal, a combinação normal de ações, ela tá apresentada na página 40 do livro, tá? Do Walter Pirf. Deixa eu aumentar o tamanho aqui pra ficar melhor. Beleza. Então, tá na página 40, tá? E aí é o seguinte, ó, a combinação normal é aquela que inclui todas as ações decorrentes do uso previsto da estrutura, tá bom? As combinações normais de ações para estados limites últimos são escritas em função dos valores característicos das ações permanentes e variáveis, tá? Então ela se escreve desse jeito aqui, tá bom? Então a gente pode chamar isso de ações combinadas de projeto, tá bom? FD. Ela vai ser o somatório das ações permanentes multiplicadas pelos perdão, coeficientes gama G, tá? Esse gama G perdão, pessoal. Esse gama G seria os coeficientes de ponderação de majoração das cargas permanentes, tá? Majoração das ações permanentes. Aí essa seria a primeira parcela, né? O somatório de todas essas ações permanentes multiplicado pelos coeficientes gama G. Aí vamos para a segunda parcela, que adiciona a todas as ações, perdão, uma ação variável de base, tá? Uma ação só, né? Essa Q1,
multiplicada pelo gama Q1, que seria o coeficiente de ponderação, né, de majoração da ação variável de base. Tá ok? É aquela ação que você escolhe como principal. Tá? Na verdade, você vai escolher todas como principal, né? Quando tiver mais de uma ação variável, escolhe todas como principal uma vez e faz a combinação, depois verifica qual foi a maior combinação. Isso não é muito assunto para essa aula também. A gente pode depois fazer uma aula sobre ações combinadas de projeto, tá? Se você tiver interesse, deixa aí nos comentários, tá bom? Aí por último, vai ser o somatório de todas as outras ações variáveis, tá? Multiplicado pelo coeficiente gama QJ, que vai ser o coeficiente de majoração, coeficiente de ponderação de majoração das ações variáveis, tá? Respectivos para cada ação variável, aí multiplicado pelo psi, né? Esse psi ele vai ser meio que um coeficiente probabilístico, né? Que vai tentar refletir a probabilidade de duas ou mais ações variáveis acontecerem simultaneamente, tá bom? Então, para o nosso caso aqui, a gente vai estar usando essa forma, tá? Para obter as ações combinadas de projeto. Tá bom? Aí vamos voltar pro livro agora. Vamos ver o que o Walter Peffer vai fazer aqui. Vamos lá. Então, beleza. A primeira coisa que ele obtém ele chamou aqui foi de esforço solicitante de projeto, tá, pessoal? Mas é a mesma coisa, tá? Ações combinadas de projeto. Aqui ele só chamou de outra maneira. Tá ok? E aí ele fez dessa maneira aqui, ó. ND, né? Que seria a ação de projeto. 1,4 vezes 200, né? Esse 200 aqui é justamente a ação permanente. Aí mais 1,5 vezes 100, que é justamente a ação variável. Mas por que ele escolheu esse 1,4 e esse 1,5? Tá bom? Então vamos voltar aqui no slide que eu preparei, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Opa. Deixa eu diminuir um pouco. Tá aqui, ó. Então, pessoal, eu tirei essa tabela aqui do Walter Peffer novamente. Tá? Essa é a tabela 1.5, ela está na página 41, tá? São os coeficientes de segurança parciais aplicados às ações, tá bom? Aí você tem aqui as ações permanentes e as ações variáveis, tá? E aí, como é que você vai proceder? Você vai entrar aqui novamente, isso não é o assunto dessa aula, tá? Não vou me estender muito, senão essa aula aqui vai dar 1 hora tranquilamente. Então você vai analisar aqui, dentre as ações, né, para a qual a sua ligação está sendo dimensionada, quais vão se enquadrar, né, de acordo com essa tabela aqui. Nesse caso, o primeiro coeficiente que ele adotou foi 1,4, tá? Deixa eu tirar meu rosto aqui, esse 1,4, que vai ser correspondente ao peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições em loco. E o segundo coeficiente para ação variável, ele usou 1,5, né, que corresponde a demais ações variáveis, incluindo decorrente do uso e ocupação. Tá bom? Depois vocês podem dar mais uma olhada, tá aqui, né, página 41. E vocês podem ver tintim por tintim essa tabela, e o segredo é ir por eliminação, tá? Ver qual vai se enquadrar, né, de acordo com a ação que você está avaliando. Tá bom? Vamos voltar para o livro agora. Vamos voltar aqui para o livro. Beleza. Então, fazendo aqui as substituições, né, a gente chega a um valor de 430 kN. Tá, pessoal? Aí vamos continuar aqui. Pessoal, a gente sempre vai ter que fazer 4 verificações, tá? No caso de ligações de emendas com conectores. Pessoal, essas 4 verificações são, primeiro, a resistência a corte, tá bom? Depois, primeiro resistência a corte, depois pressão de apoio e rasgamento da chapa, tá? Que são 2 verificações que são somadas, tá bom? Aí depois a tração na chapa, tá? Essa é a terceira. E por último, a ruptura por cisalhamento de bloco. Tá bom? Então é necessário... perdão, pessoal, meu rosto estava na frente. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, eu não vou editar esse vídeo, dá muito trabalho, tá? Quando alguma coisa acontecer que atrapalhar, eu vou voltar e repetir, tá? Então a primeira verificação é a corte, tá bom? A segunda, a pressão de apoio e rasgamento da chapa. A terceira, tração. E a quarta, cisalhamento de bloco, tá bom? É necessário sempre fazer essas 4 verificações, tá, pessoal? A que vai ser determinante para o projeto vai ser a menor delas, né? Claro, porque elas acontecem, essas resistências, de maneira individual, né? Você vai avaliar qual delas é a menor, né? E aí você vai adotar como o seu valor de resistência do projeto, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos para a primeira verificação, é a verificação de corte, tá bom?
Como que a gente obtém? Ele já colocou a fórmula aqui direto, tá, pessoal? E só fez a substituição. Vamos ver da onde vem essa fórmula, tá? Deixa eu voltar aqui no slide que eu preparei. Beleza? Então assim, pessoal, eu até botei uma etapa anterior, botei um slide anterior, que vai falar a respeito do conector em si. Porque é importante a gente chamar a atenção disso aqui, pessoal, porque vamos analisar o enunciado, ó. No enunciado, ele fala aqui, ó, cadê? Que o parafuso é comum e de 22 milímetros. Pessoal, é muito complicado essa questão, porque às vezes o diâmetro nominal que damos não vai corresponder exatamente ao diâmetro de fabricação desse conector, tá bom? Então, geralmente, né, você vai pedir no comércio um conector de 22 milímetros, mas isso não vai ser exatamente o diâmetro no qual ele vai ser fabricado. E como é que eu obtenho esse diâmetro real, né, de fabricação desse conector? Pessoal, essa tabela está no Walter Perfil, tá bom? Deixa eu abrir aqui novamente. E aí eu trouxe para vocês, tá? Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente, deixa eu botar mais aqui pro cantinho, tá bom? Essa é a tabela A5.1, tá bom? Está na página 314, é um anexo do livro, tá, pessoal? E aí ele vai dizer aqui, ó, parafusos comuns no padrão americano, tá? No aço ASTM A307, tá bom? E aí ele dá aqui, ó, no caso, em polegadas é o parafuso de 7 oitavos. E o diâmetro em centímetros é 2,22, tá? Então 2,22 centímetros, que vai corresponder a 22,2 milímetros, tá bom? Então o diâmetro correto, né, que a gente tem que estar usando na resolução é 22,2, tá ok? Então vamos voltar aqui, vamos dar continuidade, tá? Assim, vamos primeiro analisar a fórmula e eu volto para cá. Ok, pessoal, a fórmula para verificação, né, da resistência a corte do conector é dada por essa equação aqui, tá? RNV, o que significa RNV? Pessoal, esse N é de resistência nominal, tá? RN, resistência nominal. E o V é associado a cisalhamento, né? No caso, corte, tá bom? Corte e cisalhamento é a mesma coisa? Pode-se até dizer que sim, tá, pessoal? Na literatura muitas vezes se confunde, mas a verdade é que tem uma diferença, tá? Enquanto que o corte ele é mais associado à força, né? A força de corte, o cisalhamento é mais associado à tensão, né? Tensão cisalhante, tá bom? Mas na literatura por muitas vezes se confunde, tá ok? Então RNV é a resistência nominal ao corte, tá? Ou ao cisalhamento. Vai ser aproximadamente 0,4 vezes AG. O que é AG? É a área bruta, né, do nosso conector, do nosso parafuso, no caso, vezes FU. E FU vai ser a resistência última, tá bom? A resistência última, por assim dizer, tá ok? E ela é dada nessa tabela aqui, tabela 3.1, tá bom? Propriedades mecânicas dos aços para conectores, tá bom? Aqui, no nosso caso, são parafusos comuns, a STM A307, tá? Isso é dado no enunciado. E a nossa resistência última é 415 MPa. Tá bom? Então, tá aqui FU, já podemos substituir aqui. Assim, pessoal, só fazer um adendo aqui para vocês. Para converter de MPa, que é megapascal, para kilonewtons por centímetro quadrado, basta apenas que eu divida por 10, tá? Então, 415 MPa vem para cá como 41,5 kilonewtons por centímetro quadrado. Aí as outras informações eu posso entrar com centímetro quadrado, e aí é só jogar na fórmula e operar, tá bom? Beleza, então 0,4 tá aqui. AG, quem é AG? Como eu falei, é a área bruta do conector. Como é que eu calculo? Fácil, né? A seção transversal de um parafuso, ela vai ser um círculo, né? E a área do círculo é πd ao quadrado sobre 4, né? Conhecido já por todos. Então é só substituir aqui πd. Acabamos de ver que o diâmetro real desse conector é 22,2. Então, no caso aqui, eu substituí em milímetros, tá? Eu poderia até já ter feito a substituição em centímetro, que já daria esse valor aqui, teria ficado mais fácil, tá? Então, πd ao quadrado sobre 4. No caso aqui deu 388 milímetros quadrados, mas vai ser 3,88 centímetros quadrados, tá? No caso, o Walter, o perfil, ele arredondou, tá ok? É questão de aproximação da calculadora dele, da minha.
enquanto a minha deu 387 e a dele deu 3,88, tá? E 3,88 para ficar em centímetro quadrado. Aí fez a substituição, tá? Área bruta 3,88 centímetros quadrados, FU 41,5 kN por centímetro quadrado. E aí vocês estão vendo aqui que ele multiplica por 2 e multiplica por 6. Por quê? Vamos voltar para a nossa emenda. Deixa eu fazer assim que vai ficar mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Beleza, aqui pessoal, nossa emenda. Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 conectores, tá bom? E aí, como a gente pode ver aqui na planta, ó, cada um desses 6 conectores vão ser cortados 2 vezes, tá ok? A gente chama de corte duplo, tá bom? Porque ele sofre um corte aqui nessa seção em contato com a chapa lateral de cima, tá? E aí ele sofre outro corte aqui nessa seção que eu estou mostrando com o mouse novamente, que ele sofre com a chapa lateral de baixo, tá ok? Então vamos voltar aqui para os slides. Beleza, então 6 conectores, corte duplo dividido, tá? Por 1,35. Por quê? Pessoal, é porque, como eu falei, RNV vai ser a resistência nominal, tá? Pra gente poder fazer a comparação com as ações combinadas de projeto, né? A gente precisa calcular a resistência de projeto, tá bom? Também é chamada de RD, tá ok? Como é que eu obtenho? A resistência de projeto sempre vai ser a resistência nominal dividido por um coeficiente de ponderação. Nesse caso aqui, está sendo o coeficiente de ponderação gama A2. Tá ok? Onde é que eu obtenho o valor desse coeficiente de ponderação? Eu coloquei aqui no slide, pessoal. Isso é obtido na tabela 1.7. Tá ok? Tá na página 43. Aí no caso aqui, ó, o gama 1 vale 1,10 para combinações de ações normais, que é o caso do nosso exercício. E o gama 2 a gente também vai estar fazendo uso dele, tá? Vale 1,35 para combinações de ações normais, tá ok? Beleza? Então no caso aqui gama 2 vale 1,35 e aí eu obtenho a minha resistência de projeto, tá? De 572 kN, tá? 572 kN é a resistência a corte da ligação. Beleza? Próximo passo, né? Vamos voltar para o Walter Perfil, né? Vamos voltar para o Walter Perfil para a gente acompanhar a resolução dele. Só um minuto. Beleza? Abrir aqui, certo. Então a primeira verificação a corte, tá? A segunda verificação, pessoal, vai ser a verificação, né, de a pressão de apoio e rasgamento da chapa, tá? O que seria essa pressão de apoio e esse rasgamento da chapa? Tá ok? Ele começa aqui direto calculando o valor do 1A, tá? A gente vai ver quem é esse A, tá? E no caso ele faz isso 2 vezes. Ele faz a verificação do A para os furos que ele chama de externos e para os furos internos. O que é esse A? Pessoal, eu já posso ir adiantando. Esse A nada mais é do que a diferença ou a distância, tá? Entre a borda de um furo e a extremidade da peça, da ligação, tá bom? Ou a distância entre a extremidade de 2 furos, tá? A borda de 2 furos, tá bom? Isso é uma situação, né? No caso da borda de um furo e até a extremidade da ligação é a outra situação, essas duas, tá ok? Vamos aqui para o slide. Abrir aqui, beleza. Ó. No caso de pressão de apoio e rasgamento da chapa, a resistência de projeto continua sendo dada pela resistência nominal pelo coeficiente de ponderação gama 2, tá ok? No caso aqui, gama 2 vale 1,35, como a gente viu no slide agora há pouco, tá ok? E aí no caso aqui a gente tem 2 situações possíveis, né? A gente tem a primeira chamada de pressão de apoio, tá? Que vai ser dada por essa fórmula aqui. Essa é a equação 3.2a, está na página 70 do livro, tá bom? E aí também temos a situação de rasgamento da chapa, tá ok? E ela é dada pela equação 3.2b, está na página 71 do livro, tá ok? Então, o que acontece? Pessoal, a gente precisa obter o valor de A, desse A aqui, né? E ele vai ser determinante para a gente observar qual dessas duas aqui vai limitar a nossa resistência, tá bom? Você precisa fazer uma verificação para os parafusos externos
onde, né, ou parafuso de extremidade, também é chamado assim, onde o valor de A vai ser a distância entre a borda do furo, né, furo para colocação do conector, e a extremidade da nossa peça, né, da nossa emenda. Ou, né, esse A, né, para o caso agora dos parafusos internos, tá bom? Vai ser a distância entre as bordas dos furos desses conectores, tá ok? Então você vai ter que calcular um valor de A para os parafusos externos, tá bom? E um valor de A para os parafusos internos, né? Sempre comparando o valor de A com 2 vezes o diâmetro, né? No caso aqui, a gente está chamando esse diâmetro de, por exemplo, nominal, a gente pode chamar dessa maneira, tá bom? Que é aquele 22,2, tá ok? E a gente vai estar toda vez comparando o valor de A com o valor de 2D para saber qual dessas duas aqui vai ser determinante para esse respectivo parafuso, tá bom? No caso do A ser menor que 2 vezes o diâmetro, o rasgamento vai controlar o dimensionamento, tá bom? Então seria essa fórmula aqui, tá ok? Em caso contrário, ou seja, que A seja maior, tá? Que A seja maior que 2D, o que vai ser determinante vai ser a ovalização do furo, né? Que é a mesma coisa que pressão de apoio, só muda a forma como está sendo chamado, tá ok? Então vamos lá, né? Assim, pessoal, é interessante. Eu coloquei no próximo slide aqui, eu coloquei um desenho, tá? Para explicar um outro ponto importante, ó. Porque aqui nas fórmulas, ó, a gente observa, ó, por exemplo, no caso de pressão de apoio, fica 2,4. D, quem é esse D? É o diâmetro do conector, tá? Que a gente pode dizer que é o diâmetro nominal, tá? 22,2 milímetros. Aí vezes T, quem é esse T? Vai ser a espessura da chapa. Mas numa ligação tem muitas chapas, né? Nesse caso aqui tem a ligação de 2 chapas laterais com 2 centrais. Então, qual que eu vou estar usando? Né? Às vezes cada uma tem uma espessura diferente, né? Qual que eu vou escolher? A gente vai ver, tá bom? FU, resistência última, a gente já viu. Tá ok? A fórmula de baixo 1,2 vezes o A, né? Que a gente já identificou aqui que o A pode ser aplicado para os parafusos de extremidade ou internos, tá ok? Então vai mudar. A gente vai ver daqui a pouco na resolução. Vezes T, novamente caímos no problema da espessura, né? De T vai ser a espessura da chapa, mas qual? Então, e aí vezes FU, que vai ser a resistência última, tá? Então aqui, pessoal, nesse desenho aqui, a gente está vendo, ó, uma emenda por conectores. Então, o que vai acontecer aqui, né? Ela está sendo tracionada, essa emenda, e por consequência, né, vai haver uma pressão no furo, né, onde esse conector está transpassando, tá bom? No furo por onde ele passa, né, vai haver uma pressão dele, né? Tipo aqui, tá sendo tracionada, né? Tá sendo puxada para cima. Então, aqui embaixo, ó, né, vai haver uma pressão. É como se essa chapa central estivesse pressionando o conector, tá bom? Então, isso quer dizer que a chapa do meio é que vai ser analisada, tá? É a espessura dela que vai importar para substituição nas fórmulas, tá ok? Agora vamos continuar. Então, beleza, tá aqui. Como eu falei para vocês, daqui a pouco a gente volta nessa tabela, tá? Como eu falei para vocês, eu preciso avaliar o A para saber qual das duas fórmulas eu vou estar usando, né? Se é a fórmula de pressão de apoio ou de rasgamento da chapa, tá? Pessoal, é importante agora a gente definir um outro tipo de diâmetro, tá? A gente está falando só do diâmetro nominal, por assim dizer, que é aquele 22,2, mas existem outros diâmetros importantes, tá bom? Para verificação de resistências. O primeiro que a gente vai acrescentar é o chamado D', que é o diâmetro do furo. Porque quando você faz a furação, né, para uma ligação por conectores, você não vai furar exatamente no diâmetro do conector, porque isso pode trazer problemas, né, dificuldades construtivas. Então você sempre fura com um pouco a mais. E esse um pouco a mais a gente chama de folga, tá? A folga padrão, pessoal, a folga do furo padrão, ela é de 1,5, tá? Isso está no Walter Perfil também, na página 66, tá bom? Então a gente já tem o diâmetro do conector, que é o D. A gente tem agora o D', que é o diâmetro do furo, tá ok? Que vai ser o D, né, o diâmetro do conector, mais 1,5, tá? E aí vai ter mais um outro diâmetro que a gente vai acrescentar mais adiante, tá? Não vamos fazer uso agora, tá bom? Que é o
diâmetro do furo, ou seja, D', mais 2 milímetros, tá? Ou seja, o diâmetro do furo vai ser o diâmetro do conector mais 3,5, tá? Esse diâmetro fictício, ele vai ser um resultado de que quando você faz a furação da sua chapa, né, através da punção que é colocada, né, nesse processo, acaba gerando uma deterioração nessa circunferência do furo, tá bom? Então você faz com que uma parte dessa chapa não trabalhe, né? Essa circunferência ela não vai trabalhar, vai ficar, a gente considera que ela ficou inutilizada na furação, tá bom? Então nós vamos trabalhar com esses 3 diâmetros. Esse diâmetro fictício nós não faremos uso agora. Agora a gente vai fazer o uso do D', que é o diâmetro do furo, tá bom? Então vamos lá. O que é o A? Né? No caso a gente vai começar avaliando os parafusos externos, tá bom? Os parafusos externos, ou seja, são os parafusos que são os últimos da ligação, né? Depois deles vem a extremidade. No nosso caso aqui são esses 3 que eu estou mostrando com o mouse, ó, tá? Então quem vai ser o A nesse caso? Vai ser a distância entre a borda do furo até a extremidade da peça, tá bom? A gente sabe que o diâmetro do furo é o diâmetro nominal mais 1,5, né? Porque essa é a folga padrão, 1,5 é a folga padrão. Então, quem vai ser o A? Vai ser, ó, essa cota aqui, ó, que vai ser a distância da extremidade até o eixo. Pessoal, as cotas, elas sempre são apresentadas de eixo a eixo, tá bom? Então, esse 51 aqui, ele vai ser a distância da extremidade até o eixo do furo, do primeiro furo. Esse 70, novamente, de eixo a eixo, ou seja, vai ser do eixo do primeiro furo ao eixo do segundo. Então, para mim obter o valor do A, eu tenho que pegar a minha cota 51 e substituir metade desse furo padrão, tá bom? Metade. Então, vai ficar, ó, primeiro eu vou obter a metade desse furo padrão, tá? Que eu chamei de D' sobre 2, né? Sendo que D' vai ser o diâmetro do furo, né? Então, o diâmetro do furo sobre 2, vamos dizer que se fosse um raio, né? O raio do furo, tá ok? Aí vai ser o diâmetro do conector, né? No nosso caso aqui 22,2, tá? Que eu arredondei para 22 apenas. E aí mais o 1,5, tá bom? Que é o furo padrão. Isso me dá um raio, né? Um raio do furo, um D' sobre 2, de 11,75, tá? Aí agora é só eu pegar 51 e substituir esse D' sobre 2, tá bom? Tá aqui, A é igual a 51, que é o valor da cota, menos esse 11,75, eu arredondei para 11,7, tá? Isso dá um valor de A de 39,3. O que eu faço agora? Como eu mostrei no slide anterior, eu preciso comparar o A com 2 vezes o diâmetro, tá? Então vamos fazer essa comparação, ó. Então, quanto é 2 vezes o diâmetro? Então, o nosso conector aqui é de 22,2, tá? Arredondei para 22 aqui. Então, 2 vezes 22,2 dá 44. Ou seja, o A é menor que 2 vezes D. Pessoal, a respeito dos arredondamentos. Pessoal, não recomendo fazer arredondamentos, tá? Não porque vai impactar no dimensionamento, não por isso, mas apenas por uma situação pedagógica, de eu achar que fica mais fácil, né, você identificar durante a sua resolução, né, você saber de onde tirou cada valor. Eu optei por fazer o arredondamento agora, não por preferência pessoal, mas porque o Walter Peffer, né, ele fez o arredondamento. Então, eu optei por seguir o mesmo caminho que ele, tá ok? Então, no caso aqui, A é menor que 2 vezes D. O que nos diz aqui o livro? Tá? Sendo que eu tirei isso do livro. Quando A é menor que 2 vezes D, o rasgamento controla o dimensionamento. Então, eu tenho que usar a fórmula de rasgamento, que é essa primeira aqui, 2,4 dt vezes FU. Tá? Então, tá aqui, ó. Cadê a de rasgamento? Perdão. Deixa eu ver aqui. Ah, não, pessoal. Perdão. A de rasgamento é essa de baixo, ó. Tá aqui. 1,2 ATFU, ó. Tá aqui, rasgamento. 1,2 ATFU. Então, vai ser essa forma que eu vou estar fazendo uso, tá? Para os parafusos externos. Então, tá aqui 1,2 vezes A. A eu já obtive, tá aqui. 39,3, tá bom? Vezes T, que vai ser a espessura da peça central, vezes FU, tá bom? Aí vamos lá, ó. Então 1,2 está aqui, 1,2. O A
Nosso A aqui tá dando 39,3 milímetros. Eu trouxe para cá em centímetros, tá? 3,93 centímetros. Vezes T. T é a espessura da peça central, tá aqui, ó. Chapa T. Chapa T igual a 12,7 milímetros. Aí a gente trouxe em centímetros aqui 1,27. Aí vezes FU, que é a resistência última, tá? Então vamos avaliar aqui qual é o valor desse FU. Tá bom? Deixa eu abrir aqui. Então eu vou abrir o enunciado primeiro, tá, pessoal? Tá aqui, ó. No caso aqui, as chapas são em aço ASTM A36, tá? Aí tem a fórmula aqui, a tabela aqui que ela vai mostrar a resistência dos aços, ó. No caso aqui, essa daqui é para conectores. Não vai fazer diferença, tá, pessoal, usar essa tabela de aço para conector, mas eu tenho uma tabela que tá especificada para esse caso, tá aqui, ó. O aço ASTM A36, que é esse da questão, tá aqui, ó, ASTM A36, esse é o aço das chapas, tá? Aí vamos abrir aqui a tabela, tá aqui, ó, ASTM A36, ele tem uma resistência FU que varia de 400 a 500 MPa. Qual é o valor que eu devo usar? Pessoal, no Brasil, né, sendo que esse aço ASTM ele é um padrão internacional, no Brasil a gente usa o padrão ABNT, tá? Que o equivalente a ele vai ser o aço MR250. Esse MR ele é a abreviação de média resistência, tá? Como isso é um assunto tratado nas aulas anteriores do Walter Peffer, né? Depois a gente pode fazer um vídeo introdutório, se assim vocês preferirem, tá? Então a resistência FU dele é 400 MPa, tá bom? Eu já posso voltar para a fórmula, tá? Para fazer a substituição. Aqui está, então 400 MPa, 40 kN por centímetro quadrado. Basta dividir por 10 para fazer a conversão, tá? Agora só jogar na calculadora, tá? E a gente obtém esse valor aqui, 177,5, tá bom? Vamos olhar o Walter Peffer aqui e observar como ele faz isso bem rápido, tá? Então tá aqui, pessoal, ele só coloca aqui, ó, né? Corte duplo dos parafusos. Aí ele só faz substituição na fórmula. Ah, não, corte já foi, perdão. Então aqui, ó, pressão de apoio e rasgamento. Aí ele faz o cálculo do A, tá? Não vai especificar muito como que ele fez esse cálculo, tá bom? Como vocês podem ver, ele arredonda aqui o diâmetro, ele faz 2 vezes 22, 44 milímetros, tá bom? E aí ele já joga aqui na fórmula, tá? E obtém o resultado 177,5, tá? Que foi o resultado que a gente obteve aqui também, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, o objetivo aqui é realmente revelar os segredos, por assim dizer, né? Através dos cálculos do WPF, tá bom? Então, feito isso, né? Vamos voltar pro livro novamente, né? Depois de feito os parafusos externos, a gente faz os parafusos internos. Tá? Então, novamente, ele calculou o valor de A, substituiu na fórmula. Tá bom? Ó. Novamente fez o cálculo de A, né? No caso agora para os parafusos internos. E aí fez a substituição nas fórmulas. Vamos abrir aqui o meu slide que ele está mais detalhado, tá? Aí, parafusos internos. Novamente, pessoal, aquilo que a gente já conversou a respeito do furo padrão, tá? Que ele tem uma folga de 1,5 mm, tá bom? E aí a mesma observação a respeito do diâmetro do conector, o nominal, tá? E o diâmetro do furo. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, quem vai ser o A? Vai ser a distância entre um furo e outro, tá bom? E um consecutivo, tá? Novamente é válido, né? Mesma situação, né? Eixo a eixo, as cotas, tá bom? Então, como é que eu vou obter essa distância? Eu preciso tirar aqui, né, um raio do furo, por assim dizer, tá? Um semidiâmetro desse furo. Só que um do lado esquerdo e um do lado direito, ou seja, 2 vezes. O que eu vou fazer é tirar um diâmetro do furo uma vez inteira, né? Não é como no caso anterior que eu tirei só metade. Agora eu vou tirar ele por inteiro. Então, porque são 2 semidiâmetros, um do lado esquerdo e um do lado direito. Então vamos primeiro calcular quem é esse diâmetro do furo, né? Fácil, né? 22, o diâmetro nominal, mais 1,5, né? Que é o diâmetro que é a folga padrão. Então, isso dá 23,5. Então, quem vai ser o valor do meu A? Então, 70, que é o valor da cota de eixo a eixo, menos o valor do D', o diâmetro do furo, tá?
menos 23,5. Isso dá 46,5. E aí eu comparo com 2 vezes o diâmetro, né? Novamente essa comparação. No caso agora, o A foi maior que 2 vezes D, né? E a gente pode voltar no slide que eu preparei, ó. Quando o A é maior que 2 vezes D, ó, né, que é o caso contrário, a menor que 2 vezes D, o estado de ovalização do furo que vai fornecer a menor resistência, que vai ser determinante para o projeto, tá? Esse estado de ovalização do furo é respectivo ao caso da pressão de apoio, tá, pessoal? São duas formas de dizer a mesma coisa, tá? Então a gente vai estar usando essa fórmula aqui, que é 2,4 dtFu, tá bom? Aí podemos voltar para cá. Então tá aqui 2,4 vezes D, que é o diâmetro, né, do conector, no caso aqui 22,2 milímetros. O Walter Pfeffer arredondou para 2,2 centímetros. Tá bom? Aí tem a espessura da chapa central, que a gente já viu que é ela que vai sofrer essa pressão, né, na transmissão das cargas. Tá bom? Então 12,7 milímetros, 1,27 centímetros. Tá? E a resistência última do aço MR250 é 400 MPa ou 40 kN por centímetro quadrado. Tá? Novamente a gente divide pelo coeficiente de ponderação, γ2, porque essa fórmula vai fornecer resistência nominal. Para me obter de projeto, eu tenho que dividir pelo coeficiente de ponderação de majoração das ações. Tá bom? Isso me dá uma resistência aí de 198,7 kN. Tá? Vamos voltar aqui pro Pfeffer. Então tá aqui 197,8. Tá bom? Aí, após isso, pessoal, o Walter Pfeffer aqui ele vai fazer o cálculo da resistência da ligação. Por quê? Porque primeiro ele fez o cálculo da resistência para os parafusos externos, tá? E depois para os parafusos internos. E se a gente observar aqui o desenho, ó, nos parafusos externos eu tenho 1, 2, 3, tá? Os parafusos de extremidade, tá? E nos parafusos interiores, né, internos, tem 1, 2, 3 também. Então eu tenho que fazer a multiplicação, ó. Então, um parafuso externo resiste 177,5, mas são 3, e um parafuso interno resiste 198,7, mas são 3 também. Aí eu somo, tá, essas parcelas e obtenho a resistência da ligação, tá, a pressão de apoio e rasgamento de chapa de 1128,4 kN, tá bom? Feito isso, a gente vai para a próxima etapa, tá, pessoal, que vai ser o cálculo de tração, tá, da resistência de tração na chapa, tá, pessoal? Outra observação, essa questão de tração, ela vai ser o segundo capítulo do WPF, tá, pessoal? Então é importante que vocês já tenham dado uma lida, tá? Quem não deu ainda, dê, tá? Uma lida bem aprofundada mesmo, para conseguir entender de verdade os conceitos por trás desse exercício, tá bom? Deixa eu voltar agora aqui. Deixa eu mostrar o slide. Então aqui ele faz o cálculo da área líquida, né, pessoal? O que seria essa área líquida aqui? Para depois substituir na fórmula que a gente vai dar uma olhada, né, no livro, né, através do slide que eu preparei, para saber como é que foi feita essa substituição. Tá bom? Então tá aqui. Isso aqui a gente já viu, foi o cálculo da resistência da ligação, considerando nos parafusos, né? Beleza, tração na chapa. Então, ó, olha só a observação que eu abri aqui. Como o corte do furo por punção danifica uma parte do material da chapa, né? Essa parte da circunferência do furo, para efeito do cálculo da seção líquida da chapa, considera-se um diâmetro fictício igual ao diâmetro do furo de linha acrescido de 2 milímetros, que é o valor que ele vai considerar como perda, tá ok? Então o diâmetro fictício ele vai ser D', que é o diâmetro do furo mais 2 milímetros, ou seja, D mais 3,5, tá? Onde D é o diâmetro do conector. Isso está na página 66 do WPF, tá bom? Então, para cálculo de tração na chapa, a gente precisa fazer duas verificações, tá, pessoal? Uma considerando a seção líquida, tá bom? A área líquida que está sendo tracionada, e depois outra verificação considerando a área bruta que está sendo tracionada, tá ok? Qual é a diferença entre a área líquida e a área bruta? Na área bruta você pega a seção transversal sem fazer nenhum desconto.
Na área, na seção líquida, não. Você precisa descontar as partes que estão sendo perdidas devido à furação, tá? A existência do conector, tá bom? Então essa é a primeira fórmula, tá? Relativa à seção líquida. Ela é a equação 2.1a e está na página 50 do Walter Peffer, tá bom? E a próxima, pessoal, deixa eu já mostrar para vocês uma prévia. É a equação 2.1b, também está na página 50, tá? E vai levar em consideração a área bruta. Tá, ok? Vamos começar aqui pelo cálculo, né, considerando a seção líquida. Pessoal, se vocês observarem aqui, está escrito ANF. Então, isso significa área líquida efetiva. O que quer dizer essa efetiva? Aí eu abri essa pequena observação aqui, ó. Quando a seção participa integralmente da transmissão dos esforços, a área líquida será a própria área líquida efetiva. Isso quer dizer o quê? Nesse caso aqui, nessa nossa ligação, deixa eu abrir aqui. Então, a gente tem aqui que a forma como a nossa ligação está feita faz com que as chapas laterais elas atuem integralmente na transmissão dos esforços, tá? Isso não acontece em alguns casos, por exemplo, ligações por cantoneira, ligações por perfil U, tá? Não é o caso desse exemplo, né? Eu pretendo trazer outros vídeos abordando essas situações, tá? Serão casos onde a área líquida será diferente da área líquida efetiva. Não é essa situação. Nessa situação aqui, a área líquida é a própria área líquida efetiva. Tá ok? Então vamos calcular essa área líquida, que nada mais é do que a área que está sendo tracionada, menos a parcela que é perdida devido à furação dessa chapa, né? A existência do conector. Tá bom? Então, como que está sendo feito aqui o cálculo? Ele fez. Vamos primeiro ver o que é essa área tracionada. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Beleza, pessoal. Olha como é que a força está atuando aqui, ó. Tá vendo? Força de tração. Então, a área tracionada é essa que eu vou selecionar, pessoal. Não tá querendo selecionar. Deixa eu deletar isso aqui e ver se eu consigo. Opa. Eu posso fazer assim, posso deixar cinza. Como eu não tô conseguindo achurar, tá aí. Essa parte aí, pessoal, que tá cinza, ó. Tá? Essa parte que eu removi, tá aí. Essa parte que eu removi é a área que está sendo tracionada bruta, né? Bruta, por assim dizer. Aí depois eu tenho que fazer os descontos, tá? Fazer os descontos que são perdidos devido à existência desses conectores, tá bom? Desses conectores aqui. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Assim. Ok. Então vamos lá. Então a altura tá sendo dada aqui, pessoal, né? Sendo que a área vai ser a área do retângulo é base vezes a altura. Então a altura já tem aqui, ó, 204, tá no total. E aí eu tenho que remover a parcela perdida pela existência dos conectores, tá? Porque a gente está trabalhando aqui com seção líquida. Então vai ser 3 conectores, ó, 1, 2, 3 conectores, vezes o diâmetro do conector, então, o diâmetro do conector, 2,22 centímetros, tá? Mais a 3,5 milímetros, tá? Ou 0,35 centímetros. Tá bom? O que é isso aqui? É o diâmetro fictício. Então, é 3 vezes o diâmetro fictício, tá? Então, eu pego a altura total, tiro 3 vezes o diâmetro fictício, e aí eu multiplico pela espessura, tá? Vamos voltar pro desenho aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Aqui, ó. Então, é a área disso aqui, pessoal. Isso aqui é um retângulo. Eu vou remover aqui pra gente ver. Tá? Isso aqui é um retângulo, isso que ficou cinza, ó. É um retângulo. Então, a base, quanto é que vai valer? Vai valer a espessura dessa chapa central, 1,27 centímetros, tá? E a altura é dada lá no exercício, 204 milímetros ou 20,4 centímetros, tá? Só que aí eu tenho 3, né? Tenho 3 conectores aqui, ó, que vão furar essa chapa aqui. Eu vou perder lá atrás, ó, aonde está sendo transpassado, né? Eu vou perder essa área, né? Eu não vou poder contar com ela para trabalhar. Então eu tiro 3 vezes esse diâmetro fictício, tá? Vezes a espessura novamente. Tá ok? Então eu vou voltar aqui. Beleza? Isso aí me deu uma área líquida, tá?
de 16,12 centímetros quadrados. Aí agora eu posso substituir na fórmula. Então, RDT, que é a resistência de projeto, tá? Vai ser a área líquida efetiva, né? 16,12 centímetros quadrados vezes a resistência última, que a gente já viu que para o aço MR250 a resistência última é 400 MPa, ou seja, 40 kN por centímetro quadrado, dividido por gama 2, que a gente já viu também que é 1,35, isso dá uma resistência de 477,6. Tá bom? Isso foi a primeira verificação, né, usando a seção líquida, e aí eu vou para a próxima. Vamos abrir o Walter Perfil rapidinho. Aí depois ele faz a verificação, ó, usando a seção bruta. Tá? Então, 477,6 foi com a seção líquida, tá? Tá aqui, 477,6. E agora a gente faz a verificação com a seção bruta, tá? Então, a seção bruta fácil de achar, né, pessoal? Porque a área bruta é base vezes a altura, né? A altura 20,4 centímetros, ó. Tá aqui, 204 milímetros, vezes a espessura, 12,7, né? Milímetros, 1,27 centímetros, que é a espessura da chapa central. Aí, vezes agora, a gente não vai usar FU, que é a resistência última, e sim FY, que é a tensão de escoamento, tá, pessoal? E a tensão de escoamento, ela também é dada nessa tabela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, está aqui, ó. Ó, o limite de escoamento do aço MR250 é 250 MPa, como já diz o próprio nome, tá bom? Então, beleza, 250 MPa, 25 kN por centímetro quadrado, dividido por gama A1. Dessa vez não é gama A2, e gama A1 a gente tirou da mesma tabela, né, do gama A2, que vai dizer que o gama A1 vale 1,10, tá bom? Fazendo a substituição na fórmula, a gente encontra uma resistência de 588,8 kN. Pessoal, ao contrário da verificação de pressão na chapa, pressão de apoio e rasgamento da chapa, que a gente fez a soma das resistências, nesse caso a gente não faz a soma, tá? No caso de tração, a gente verifica qual das duas é a menor, tá bom? Nesse caso aqui, ó, vamos abrir o Walter Perfil aqui rapidinho. Nesse caso aqui, a gente observa, ó, que, considerando a seção líquida, a resistência é 477,6. Considerando a seção bruta, a resistência é 588,8. Ou seja, a resistência à tração na chapa que temos é a menor das duas, 477,6. Tá? Essa vai ser a resistência real. Tá bom? Continuando. Aqui. Então, vamos ver qual é o próximo passo no Walter Perfil. A gente avança no slide. Tá bom? Beleza, aí chegamos na ruptura por cisalhamento de bloco. Pessoal, sem dúvida, essa... perdão, tá na frente aqui, né? Deixa eu tirar. Sem dúvida, essa é a análise que deixa os alunos mais em dúvida, tá? Essa verificação da resistência por cisalhamento de bloco. Tá bom, pessoal? Ela é descrita no capítulo 2 do livro também, tá ok? E o Walter Perfil, ele já joga aqui os valores direto, né, sem especificar de onde as respectivas posições de onde eles são tirados, tá? Ele não mostra, mas aí no slide aqui eu preparei aqui pra gente, tá bom? Então tá aqui a fórmula, né? Isso aqui a gente já viu, beleza? A fórmula para verificação, né, ou determinação da resistência por cisalhamento de bloco, pessoal, é essa daqui, ó, onde ela vai ter dois lados, um esquerdo e um direito, tá bom? A gente vai considerar como válida a menor das duas. O que está sendo dito aqui que o lado direito ele está dizendo aqui que o lado esquerdo tem que ser menor que o lado direito, tá bom? A resistência é igual a isso ou isso, né? O menor dos dois, tá bom? Aí aqui temos, ó, 1 sobre gama A2. Gama A2 a gente já viu que vale 1,35 para combinações de ações normais, tá bom? Aí 0,6 FU. Quem é FU? É a resistência última, tá? Aí ANV. AN a gente já viu que é a área líquida, né? V é associado com corte ou cisalhamento, tá? Então, área líquida cisalhada. Aí mais CTS. Quem é CTS? Ele vale 1 quando a tensão de tração na área é uniforme, tá? Isso aqui é a maioria dos casos, né? Tem que haver alguma coisa que justifique essa desconformidade da tensão, né, devido a essa tração na nossa seção transversal, tá? Quase que na totalidade das vezes a gente vai usar como 1. Quando ela não for uniforme, a gente vai usar meio,
tá bem? Então tem que ser avaliado. Em outra oportunidade a gente pode ver a questão onde isso acontece, tá ok? FU novamente, a resistência última. A NT, então agora é a área líquida tracionada, tá? E aqui 1 sobre gama 2 vezes 0,6 FY, que vai ser a resistência, né, a tensão de escoamento, tá? A GV vai ser área bruta, tá? O G, quando tem AG, ele vai traduzir a expressão bruto, tá? Então, área bruta cisalhada, tá? Aí CTS novamente, aí FU e a NT, tá? Resistência última e a área líquida tracionada. Então, a gente precisa obter cada um desses valores aqui, tá? De área líquida cisalhada, área líquida tracionada, área bruta cisalhada, tá? Para poder fazer a substituição nas fórmulas, tá ok? Aqui embaixo eu botei uma figura que vai mostrar o que é essa área, né, que está sofrendo cisalhamento de bloco. Pessoal, essa área achurada aqui, ela nada mais é do que uma delimitação, tá? Ela não vai ser a minha área líquida cisalhada, nem a área líquida tracionada, nem a área bruta cisalhada, tá? Ela é apenas uma delimitação de qual é esse bloco, né? Porque isso deixa muitos alunos em dúvida. O que quer dizer isso, cisalhamento de bloco? Aí eu preparei aqui no desenho, ó, uma explicação, né, pra gente entender do que se trata, ó. Eu peguei aqui a minha ligação, tirei aqui as chapas laterais. E aí o que está acontecendo aqui, ó, pessoal? Ela está sofrendo aqui um esforço de tração dos dois lados, ó. Então qual é a tendência que ela está sofrendo? É de que essas peças mais de fora, elas tendem a ser arrancadas, tá? Porque aqui estão os conectores, ó, como se estivesse prendendo o interior dessa emenda, né? E a parte de fora está tentando a ser rasgada, né? Então, deixa eu vir aqui. O que acontece, ó, né? Olha só. Que a gente tem uma tendência de que essa casca, por assim dizer, né, essa parte externa tende a rasgar, tá bom? E sobrar essa parte interna, ó. Então, observem aqui, compare esses dois desenhos, por favor. E aí, vocês vão perceber, ó. Como se essa parte de fora fosse arrancada e só sobrasse a parte de dentro, ó. Então, ó, esse furo aqui do lado direito, esse furo aqui do lado esquerdo, ó. São esses dois aqui, tá? Sobraram eles, né, internos. E esse de fora aqui, ó, é como se a casca deles tivesse sido arrancada. Tá ok? Então, essa parte aqui de dentro é da onde, né? É dela que nós vamos obter os valores, né, das nossas áreas tracionadas e cisalhadas, líquidas e brutas. Tá bom? Que é justamente o que vai sobrar. É um bloco que sobra, né, devido a esse cisalhamento. Por isso recebe esse nome de cisalhamento de bloco. Tá bom? Vamos voltar aqui. Beleza. Vamos voltar no volta e perfil rapidinho. Então beleza, pessoal, aqui ele já substitui os valores, tá? Ó, a área bruta cisalhada, área líquida cisalhada, área líquida tracionada, mas é bom ver uns desenhos, né, explicando de onde vem cada um desses índices, esses valores, por assim dizer. Vamos abrir aqui meus slides, que eu dei uma trabalhada melhor. Tá bom? Então, esse bloco que vai restar, né, restar assim, entre aspas, né, que vai tender a ficar uma vez que haja essas ações, é demonstrado nessa figura, tá, pessoal? Também foi tirada do Walter Perfil, tá ok? Na mesma página, 53, acho que é na seguinte, 54. E aí, de acordo com o nosso tipo de perfil que está sendo usado, ele vai mudar. No caso aqui é uma cantoneira, tá bom? E o bloco que vai tender a restar essa parte oposta, tá? A aba que sai da cantoneira, tá bom? E no caso no perfil U, ou uma chapa retangular, como é do exercício que a gente está vendo agora, vai ser a parte interna dos conectores, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Tá aqui a nossa fórmula e a gente vai começar obtendo cada um desses valores. Área bruta cisalhada. Então, pessoal, qual é a área bruta cisalhada? Vamos mostrar aqui. Vou marcar para vocês, ó. Então, pessoal, como eu falei para vocês, essa casca, né, essa parte mais de fora, ela tem de ser arrancada, né? Ou seja, é como se houvesse um deslizamento aqui nessas
faces superiores, ó. Aí deu para me marcar agora. Eu creio que esteja vendo, que esteja dando para os senhores verem também. É como se tivesse havendo um escorregamento, né? Aqui realmente um atrito, né? É um cisalhamento, né? Um cisalhamento ocorrendo aqui. Então essa área que eu marquei é a que está sendo cisalhada, tá bom? Isso vai acontecer em cima e embaixo também, tá bom? Aqui embaixo também acontece, ó. Vou marcar aqui. Oh, perdão. Aqui. Beleza. Então acontece em cima e embaixo também, ó. Deixa eu aproximar. Tá aí, acontece em cima e embaixo, ó. Tá bom? Marquei aí. Creio que esteja dando para visualizar. Tá bom? Então vamos fazer o cálculo dessa área, né? É fácil, pessoal. Então, a princípio é um retângulo, né? É só eu multiplicar esse comprimento aqui pela espessura, depois subtrair o que é perdido pelos conectores. O interessante é que agora a gente vai perder aqui um diâmetro inteiro e aqui a gente vai perder só metade de um diâmetro, tá? Então, um diâmetro e meio, 1,5. Tá bom? Vou voltar agora pro slide. Beleza. Então a gente vai fazer aqui, ó. Olha quanto é que é o comprimento. Aqui ele está marcando 12,1. Por que 12,1? Aí a gente soma aqui rapidinho, ó. 70 com 51, tá, pessoal? Então, ó, aqui, ó, olha as cotas aqui, ó. Essa parte de cima, ó. De eixo a eixo, tá? 70 e 51. 70 com 51 dá 121 milímetros, tá? 12,1 centímetros. Aí vezes a espessura, né? 1,27 centímetros, né? 12,7 milímetros. E aí duas vezes, por quê? Porque é em cima e embaixo. Tá? Ou seja, a área bruta cisalhada, 30,7 centímetros quadrados. Como é área bruta, ele não descontou os conectores. Agora, a área líquida cisalhada. Aí a mesma conta novamente, pessoal. 12,1 centímetros, que é 70 com 51 milímetros. Tá? Aí menos, ou seja, agora ele vai tirar o conector. Ó. Aqui você tem um diâmetro inteiro, lembrando que aqui se trata do diâmetro fictício, tá, pessoal? E aqui meio diâmetro fictício, tá? E como é que a gente obtém o diâmetro fictício? A gente pega o diâmetro do conector, ou o diâmetro nominal, 22,2 milímetros, mais, estou fazendo aqui na minha calculadora, mais 0,35, ou perdão, 3,5 milímetros, tá? Isso deu 25,7 milímetros, que é 2,57 centímetros, tá bom? Aí é só pegar esse comprimento aqui, né? Multiplicar pela espessura da peça central, tá? 1,27 centímetro, tá bom? E aí duas vezes, né? Porque é em cima e embaixo, tá bom? E aí depois a área líquida tracionada. E aí eu vou voltar para o desenho, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, é interessante a gente observar que aqui no desenho eu desenhei as chapas laterais, ó, porque fica mais fácil a visualização. Mas para efeito de cálculo a gente não vai calcular para as chapas laterais, e sim para a peça central. Por quê? Pelo motivo que eu expliquei anteriormente, né? É ela que vai ser afetada pela pressão dos conectores na hora de transferência das cargas. Tá? Então vamos lá, o que está sendo tracionado agora? Isso, tá bom? Né? Como a gente já fez esse cálculo anteriormente para a área tracionada, tá? Aí vamos voltar para cá. Eu falei isso, eu não marquei, né? Tá aqui, ó. Essa parte aqui, tá, pessoal? Então eu vou voltar para cá. Pro slide, beleza. Então, área líquida tracionada. Então vamos pegar a altura, ó. Né? Lembrando que vai ser só essa parte marcada aqui, delimitada, né? Ou seja, 64 com 64, 128 milímetros, ou 12,8 centímetros, tá? Aí menos duas vezes. Por que duas vezes? Aqui a gente tem um diâmetro fictício inteiro, aqui a gente tem meio diâmetro fictício em cima, e aqui meio diâmetro fictício embaixo, ou seja, dois diâmetros fictícios, tá bom? Então, 12,8 menos 2, aí vezes a espessura, tá? Vezes o diâmetro do conector, tá bom? É a área líquida, que está sendo a área líquida, tá, pessoal? Não a área bruta tracionada. Então, 128 que é a altura, aí menos o que está sendo perdido pelos conectores, ou seja, dois diâmetros fictícios vezes a bitola,
tá bom? Que é 2,22 centímetros mais 0,35 centímetros, tá? Deixa eu escrever aqui na tela, né? Não, mas é o mesmo caso anterior, 2,57. Aí vezes a espessura 1,27. Isso dá uma área líquida tracionada de 9,7 centímetros quadrados. Pronto, pessoal, agora é só substituir os valores na fórmula, ó. Então, 1 sobre gama 2 está aqui, ó, dividido por 1,35, tá? Aqui está no começo, o Walter Pfeiffer botou no final. Aí 0,6 está aqui, FU, né, 400 MPa, 40 kN por centímetro quadrado. Aí vezes a ANV, que é a área líquida cisalhada, está aqui 20,9. Aí mais CTS vale 1, então ele nem escreveu, tá bom? Aí FU 40 kN por centímetro quadrado. E a área líquida tracionada está aqui, 9,7 centímetros quadrados. Tá bom? Isso deu 659 kN, tá? E aí a gente tem do outro lado novamente dividido por gama 2, 1,35, aí 0,6 está aqui. Agora é FY, que vai ser a tensão de escoamento, 250 MPa para o aço MR250, tá? 25 kN por centímetro quadrado. Aí vezes a área bruta cisalhada, que está aqui, 30,7, tá? Aí mais CTS vale 1, também não escreveu. FU, resistência última, né? 400 MPa, 40 kN por centímetro quadrado, vezes a área líquida tracionada, está aqui 9,7, dividido, né? Como eu já falei, pelo gama 2, né? Já tinha falado anteriormente. Isso dá 628 kN, tá? Como eu falei, né? Eu tenho que pegar a menor das duas, tá? Vai ser definida aqui por esse menor igual. No caso, é 628. Ou seja, a minha resistência a cisalhamento de bloco é 628. Aí vamos voltar para o Walter Pfeiffer agora. Tá aqui, chegou no 628. Aí ele diz aqui, ó, comparando os resultados, né? Comparando os resultados, vamos comparar? Eu preparei um slide aqui para a gente fazer essa comparação. Deixa eu pegar aqui. Certo. É o slide a seguir. Beleza, comparação dos resultados. Então a solicitação do projeto a gente calculou, deu 430 kN. A resistência a corte deu, 572 kN. A resistência à pressão de apoio e rasgamento da chapa, 1128,4 kN. A tração na chapa, aí a gente fez duas verificações, uma pela seção líquida e outra pela seção bruta. Tem que considerar a menor das duas, tá, pessoal? 477,6, tá? E aí, cisalhamento de bloco, a gente fez o cálculo pelos dois lados da equação, né? Lado esquerdo e direito, e o menor deles foi 628, então seria esse daqui. Aí eu vou analisar todos esses valores, pessoal, e ver qual deles está menor. Eu até botei errado aqui no slide, mas eu vou consertar agora, tá? O menor deles é esse aqui, pessoal, ó. Tá aqui, ó. Tá bem que eu vi, tava marcado o corte, mas não é o corte, tá? O corte está sendo... Ah, não, tava marcado ali, mas é aqui, tá? Corte 572, aqui 1000, aqui 588, aqui 600. Ou seja, a menor de todas as resistências foi 477,6. Ou seja, essa daqui é que eu tenho que levar em consideração no projeto. Tá bom? E aí, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Tá bom? E aí, pessoal, para a gente terminar, a gente precisa comparar a nossa resistência de projeto com a solicitação de projeto. Tá bom? Isso é traduzido pela chamada equação de conformidade, também é apresentada no Walter Pfeiffer, tá na página 37, e basicamente diz o seguinte, que as solicitações têm que ser menor que as resistências, tá? E no pior dos casos, as solicitações podem ser igual às resistências, no pior dos casos, tá? Eu não posso ter uma solicitação maior que a resistência, senão eu posso levar a estrutura à ruptura, tá? Ok? Então, conclusão, comparando os resultados, né? Eu acho que a gente pode voltar para o Walter Pfeiffer. Conclusão, comparando os resultados, verifica-se que o esforço e resistência de cálculo da tração da emenda é determinado pela ruptura da seção líquida, 478 kN, e que a emenda é satisfatória, porque a nossa resistência foi maior que a solicitação. Tá, pessoal? Obrigado pela presença aí, pessoal. Deixa o like, compartilha, né? Deu bastante trabalho preparar essa aula aqui para vocês, mas espero que ajudem vocês a se sair bem aí na faculdade e começar a fazer alguns projetos em estrutura, tá, pessoal? Eu quero continuar essa série, resolver mais alguns. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau!